Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. História imperdível, especialmente se você gosta de animal, se você gosta de um bichinho, se você gosta de cachorrinho, você vai ter que ouvir essa história. O enfoque também é animal, mas eu disse também porque é uma história que tem de tudo. Relacionamentos humanos, profundos, fortes relacionamentos humanos, e a relação com o bicho, com o animal. Mas é uma história onde tem milagre, onde tem riqueza de todos os detalhes, extremamente comovente, imperdível. Por isso você vai ouvir do comecinho até o fim, de tão linda que ela é. Mas Deus fez você, pessoa, de maneira perfeita. Dotou você de capacidade, saúde, sabedoria, inteligência. Deus está dizendo, pessoa, você pode ser o que você quiser ser. Ora, se você pode ser o que você quer, o que quiser ser, então seja gentil. Porque a gentileza gera mais gentileza. Você não acha bonito? Quando você vê uma pessoa ajudando a outra, você fala, nossa, que atitude linda. Imita esse gesto. Você vai gerar outros gestos assim. Só depende de você. E se sobrar gentileza, manda um valeu pro nosso canal. A gente precisa crescer, se expandir. E para mim é fundamental que você envie o seu valeu. Você manda? Posso contar? Muito obrigado. História de hoje, lindíssima. Mas chama todo mundo, compartilhe. Eu vou pedir para você compartilhar essa história. Quero que você compartilhe. Se você conhece alguém que gosta de bicho, de animal, você tem que compartilhar essa história, por favor. Começou! Paulinho, boa pessoa, meu querido amigo, eu amo caminhar. Era como brincava minha avó. Noutra vida, eu tinha sido caminheira, carteira, ou qualquer coisa que o valha. Mas desde que eu era menina, eu sempre queria caminhar. Bastava um sair de casa a pé e eu pedia para ir junto. Só para poder bater perna, como também dizia minha avó. Aliás, eu vou citar a minha avó muitas outras vezes aqui nessa história. O hábito de andar era salutar, só me fazia bem. Ainda mais que eu sempre fui muito comilona, sabe? E principalmente, eu amava doce. Eu devorava aqueles bolinhos de chuva. Adivinha de quem? Isso mesmo, da minha avó. Os bolinhos vinham todos polvilhados com aquele açúcar, um açúcar especial para isso, né? E ainda mais um doce que só a minha avó que sabia fazer. Era com coco queimado, chamado quebra-queixo. Que delícia era aquilo, meu Deus do céu. Andar, então, para mim era fundamental para poder gastar todas essas calorias adquiridas. Mas de boa, como eu gostava, foi um hábito que fui levando para minha vida inteira. E agora, mesmo com 38 anos e tendo passado tudo que eu já tinha passado, eu ainda tinha um corpo bom. Era o velho hábito de caminhar que ajudava a me manter. Eu sei que você quer saber o que eu havia passado, né? Para eu citar aqui. Mas afinal de contas, o que você passou? E é bom que eu fale logo para que vocês entendam todo o sentido desse meu relato.
Eu quebrei a cara, mas quebrei a cara num casamento infeliz. Não que Lucas, o meu ex-marido, fosse agressivo. Isso ele nunca foi. Eu cheguei a dar um tapa na cara dele e ele não reagiu e me disse até que eu tinha razão. Mas ele tinha defeitos terríveis para um homem. Ele era extremamente mentiroso e mal pagador. Justamente o que eu nunca admitia. E eu nunca fui isso, óbvio, pois o Lucas, se meteu em várias dívidas pesadas, até com um agiota, e sempre mentindo para mim que ele ganhava dinheiro como corretor, profissão que ele jamais teve, porque ele não tinha sequer o Cresce para ser corretor, exige-se o Cresce. Ele não tinha nada disso. E não era nada disso, mas vivia dizendo que com a sua influência ele tinha vendido um sítio, uma fazenda, uma casa e grandes comissões, e daí vinha o dinheiro. Nada, ele vendia absolutamente nada. Ele saía de casa o dia inteiro, ele viajava para outras cidades circunvizinhas, onde ele curtia outras mulheres, e quando ele aparecia com dinheiro, era porque ele tinha uma grande lábia. Isso ele tinha. Nossa, o Lucas, ele convencia qualquer um. Que poder de persuasão. Se usasse aquilo pro bem, não, mas não usava. Grande lábia. Então ele pegava dinheiro emprestado e, como não pagava, ele ia acumulando dívidas. Como ele tinha uma família até bem situada na vida, ele tinha crédito. Mas foi assim que ele acabou perdendo, inclusive, a casa que ele ganhara do pai. Foi tudo para pagar a agiota. E nesse dia explodiu tudo. Descobri um monte de outras mentiras dele, as outras namoradas que ele tinha em cidades da vizinhança, e foi aí que eu não aguentei e dei um tapa na cara dele. Foi isso. Foi exatamente assim. E além do tapa, o xinguei de nomes terríveis. Eu havia gostado do Lucas, mas o seu mau caratismo foi matando aquela admiração, e nada mais restou que não fosse dor e decepção. No dia do tapa, acabou o nosso casamento, e ainda bem, graças a Deus, que nós não tivemos filhos. Logo após o fim do meu casamento, foi um momento difícil para mim, e eu descontei tudo no doce. Eu acho que meu cérebro, para compensar o sofrimento, me fazia comer o que eu mais gostava, aquilo que mais me realizava. Ainda que no pós-casamento, eu fui morar com a minha avó. Nossa, aí ela fazia de tudo para me agradar. Deu certo. Vovó viúva, morava sozinha, e nós sempre nos demos muitíssimo bem. Eu fui morar com ela. Mas eu só não explodi na obesidade devido ao velho hábito de caminhar. Caminhar, portanto, é muito importante. Olha, não precisa nem correr, viu? Caminhar, andar. 5 anos depois, a minha avó faleceu. Vovó morreu nos meus braços aos 85 anos de idade. Os filhos queriam a herança. A vovó morava numa ótima casa e tinha uma outra pequena, uma outra menor. Essa pequena estava alugada. E aí, uma surpresa para toda a família. Grande parte da herança, de fato, foi dividida entre os filhos. Mas a casa pequena, o advogado explicou e provou com documentos, a minha avó tinha feito uma doação em vida. Ela deixou a casa pequena para mim. Eu chorei muito, porque foi um gesto de amor. E o advogado, senhor também já bem idoso, dizia que vovó me admirava muito e dizia que eu tinha o melhor coração da família. Aí é que eu chorava mais ainda. Então ela fez a doação em vida daquela casa para mim, que eu tinha, segundo vovó, o melhor coração da família. E o que ela mais admirava em mim era o meu amor pelos animais. Nossa, me comovi ainda mais. E era verdade, porque eu vivia recolher animais pela rua. Não, eu não os levava para casa, porque a casa era da vovó.
E eu sabia que ela não queria ter bicho, então eu respeitava. Mas o que eu fazia? Eu recolhia animais, os levava até um veterinário que também era casado com uma veterinária, até fiz amizade com o casal, e de tanto animal que eu levei para eles cuidarem, eu mesmo depois dei a ideia deles criarem na clínica um espaço que se prestasse à doação desses bichos. E deu muito certo, deu muito certo. Aquilo até movimentava bastante a clínica veterinária deles. E a minha avó chegou aí algumas vezes comigo até essa clínica, onde eu acompanhava até o fim o desfecho que era dado ao bicho que eu recolhia. Já viu, né? Já viu, né? Parte da família apoiou a atitude da vovó, mas grande parte ficou de cara fechada comigo, dizendo que não era justo vovó ter deixado uma casa só para mim com tantos netos. Eu não quero entrar aqui nessa discussão, mas foi como disse o velho advogado da vovó: a vontade da falecida é soberana e tem que ser respeitada perante todos e principalmente perante a lei. Noutras palavras, não tinha conversa. Eu agora tinha uma casa pequena, mas era minha. Assim que a família de inquilinos desocupou o imóvel, me mudei para lá. E agora eu vivia sozinha na minha casa. Eu trabalhava, eu tinha formação em contabilidade, então eu trabalhava no escritório, ficava no escritório até às 5 da tarde. 5h15, eu já estava dentro da minha casinha. Era o tempo de vestir a minha calça legging, calçar o meu velho tênis e fazer o que eu mais amava, que era caminhar. O lugar em que eu morava facilitava para isso, porque tinha uma grande avenida e plana, sabe? E num trecho, inclusive, essa avenida, ela margeava um lago. Era um trajeto longo e eu só voltava para casa 2 horas depois, mas eu voltava realizada, cansada, porque eram 2 horas de caminhada, mas eu voltava realizada. E naquele dia não foi diferente. Eu tinha andado uns 800 metros da minha casa e justamente em frente àquele terreno baldio, eu tropecei e o tênis, que já estava folgado, porque era um tênis velho, eu gostava dele, já estava folgado, então o tênis saiu do meu pé e eu parei para calçá-lo novamente. Eu tentei a famosa posição do saci, ficando assim numa perna só apoiada no chão, mas os meus 38 anos já não permitiram, então eu me desequilibrava. Foi quando eu vi uma pedra que estava dentro do terreno e que dava certinho para eu sentar para me calçar. Eu não tive dúvida. Me sentei ali e comecei a fazer o que eu tinha que fazer. Mas foi nessa hora que eu ouvi um gemido. Isso. Esse gemido, exatamente isso. Um gemido fraco que vinha de dentro do lote, de dentro do terreno. Apurei os ouvidos. Eu queria saber do que se tratava. Ouvi novamente o fraco gemido. Já a calçada, eu fui para dentro do terreno na direção de onde eu imaginava que tinha vindo o tal do gemido. E atrás de uma moita de mato, eu vi, meu Deus, meu Deus, meu Deus, olha, o que é isso? Era uma cachorrinha marrom, mas completamente desfalecida, não se movia, ela não se mexia, mas de vez em quando a cachorrinha produzia um grunhido fraco, o tal gemido que eu escutava. A cachorrinha estava praticamente morta, mas o grunhido, sem dúvida, era um sinal de vida, de que eu deveria pelo menos tentar alguma coisa. Devido à minha experiência anterior, recolhendo cães, eu sabia que eu não podia pegar a cachorrinha de qualquer maneira, de qualquer jeito.
O perigo era comprometer a coluna. Ela era uma cachorra de porte médio e eu vi, ali mesmo no terreno eu vi, uma caixa de papelão jogada e deu certinho. Com cuidado, eu coloquei a cachorrinha na caixa de papelão. Ela tinha o corpinho quente, a cachorrinha era outro sinal de vida. E aí eu peguei aquela caixa assim com cuidado e no que eu tô saindo do terreno, vem aquele senhor ao meu encontro. Esse senhor, ele tinha uma loja que vendia cadeiras e mesas dessas de fibra, cadeiras e mesas para piscina, o famoso móvel exterior, né? Móvel de piscina. E a loja dele ficava em frente ao terreno, mas do outro lado da avenida. Então ele veio ao meu encontro e me falou: nossa, moça de Deus, eu vi essa cachorra ser atropelada por um carro que não parou, é da moça, ela ficou no meio da avenida. Eu fui até onde a cachorrinha estava, mas eu notei que ela estava morta. E para não deixar que os carros passassem em cima do corpinho dela, eu a recolhi até o terreno. Mas ela estava morta. Ela não respirava, não tinha pulsação de coração, coraçãozinho não batia, sangrava pela boca, estava morta. E é da moça? A moça está recolhendo o bicho? Não é minha, não. Mas eu ouvi gemidos e ela está viva. Então eu vou levá-la até um veterinário que eu conheço. Não me diga, ela está viva, E a moça vai de quê até o veterinário? Vejo que você está caminhando. Eu falei para ele que eu teria que ir caminhando até algum ponto atrás de uma condução, e foi aí que aquele senhor me ofereceu uma carona em seu carro. Foi apenas questão de atravessar a avenida, entramos no carro dele e saímos. Dei sorte, porque eu ainda alcancei o casal de veterinário lá na clínica, o casal de veterinários, né? Ele e a mulher lá na clínica. E relatei o ocorrido. Eles diziam que a cachorrinha já estava praticamente morta. Nossa, ô Lecira, ela já está, Lecira, praticamente morta. Mas nós vamos tentar, né? Tentar de tudo para salvar. A cachorrinha foi submetida a uma cirurgia em caráter de urgência. Ficou um tempão nessa cirurgia e eu lá, esperando, acompanhando. Aquele senhor, que agora eu sabia o nome, seu Gomes, ele não podia esperar, porque ele teria que voltar para o comércio dele, mas pediu que depois eu desse alguma notícia e ele foi embora. A cachorrinha, felizmente, saiu viva da cirurgia. As próximas 24 horas, de acordo com os veterinários, seriam fundamentais para a sua sobrevivência. E deu certo. Milagre. Um verdadeiro milagre aconteceu. A cachorrinha sobreviveu. E disse o veterinário: olha, essa aqui renasceu das cinzas. E a mulher dele, sem escutá-lo, falou a mesma coisa para mim depois. Falou: nossa, essa cachorrinha renasceu das cinzas. Quer dizer, era a segunda vez que eu escutava que a cachorrinha havia renascido das cinzas. Daí eu já tinha um nome para a cachorrinha: Fênix. Se ela renasceu das cinzas, Fênix. O veterinário me disse que o nome era perfeito e bem escolhido, até porque ela teria mesmo que voar, porque ela havia perdido a perninha dianteira direita, a mãozinha direita para alguns. No dia em que ela teve alta, o veterinário queria saber se colocaria a Fênix para doação lá na clínica. E eu falei: não, doutor, não, doutora, não. Essa aqui, a Fênix, essa aqui eu vou levar para minha casa. Até porque agora eu podia, né? Porque a casa era só minha. Então agora eu podia. A empatia entre mim
E a fênix, ela foi imediata. A fênix dormia em sua caminha ao lado da minha. E o nome veio a calhar mesmo, porque ela voava como se tivesse nascido assim. Ela se adaptou perfeitamente às 3 patas. Fênix virou a minha companhia. Pronto. Agora eu não morava mais sozinha. A casa que eu morava, se não era grande, tinha um bom terreno, inclusive de frente. E a parte da frente da calça era toda ladrilhada, né? E era ali que a fênix adorava ficar quando eu não estava em casa. Ficava a fênix apreciando o movimento da rua, o que era permitido porque a frente da casa não era murada. E sim, havia uma grade, uma grande grade, o que permitia que a fênix visse e fosse vista. Ela podia ver e ser vista. Na minha caminhada diária de fim de tarde, eu levava a fênix comigo apenas 300 metros e aí eu voltava, porque eu tinha preocupação com o seu cansaço devido às 3 patinhas. Aí eu deixava em casa e eu falava para ela: Fênix, agora você me espera que eu vou fazer a minha caminhada. Incrível! Incrível, mas a fênix, ela me compreendia, sabe? Abanava o rabinho toda feliz e lá ia eu também feliz. Num dos dias da minha caminhada, eu estava passando em frente à loja do seu Gomes, lembra dele? Aquele senhor que me ajudou a socorrer a fênix. É, o seu Gomes. E ele, ao me ver e me reconhecer, ele veio correndo ao meu encontro. Lecira, e aí, como vai? Tudo bem? E a cachorrinha? E eu contei pro seu Gomes tudo o que tinha acontecido, que ela havia sobrevivido, que tinha sido um milagre mesmo, mas que ela estava muito bem. E ele fez questão de ir ver a fênix. Me fez entrar no carro dele e a caminho de casa ele dizia: Deus, que milagre, Lecira. Porque você acredita, eu peguei essa cachorrinha morta no meio da avenida. A cachorrinha estava morta e agora está aí, viva. Ao chegarmos então, nossa, ele ficou encantado com a fênix. Brincou com ela. Ficou um tempão brincando com ela. Depois me levou de volta até a sua loja e no trajeto me parabenizava e dizia que eu era uma pessoa, eu não vou esquecer disso nunca. O seu Gomes me falou: olha, Lecira, você é uma pessoa de estreita ligação com Deus, pois tudo que aconteceu com a cachorrinha fênix foi um grande milagre. Foi um grande milagre. E aí, o seu Gomes, ele comenta isso e se coloca à disposição no que eu precisasse dele, que ele estaria sempre ao meu dispor. Da frente da loja, ou na frente da loja, eu desci do carro dele e fui concluir a minha caminhada. E assim, o tempo correu, o tempo passou. E no meu aniversário de 40 anos, teve gente que riu, teve gente que me olhou torto quando eu dei o meu primeiro pedaço de bolo para Fênix. Dei mesmo. Eu estava fazendo 40 anos. Caramba! Fiz aquilo, dei o primeiro pedaço de bolo para Fênix. E fiz porque eu sou verdadeira. Era o que eu sentia naquele momento. Fênix era minha companhia, era minha melhor amiga, mas até parece uma coisa, sabe? Coisa de dias depois, na verdade, 5 dias depois, se tanto, do meu aniversário, eu me desesperei. Eu voltei do meu trabalho e no que eu chego na frente da grade esperando o abanar do rabinho da Fênix, as lambidas e latidos da Fênix, cadê a Fênix? Cadê? Cadê a minha cachorrinha? Cadê? Fênix! 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 Fênix tinha sumido. Fênix tinha desaparecido, mas
Mas para que isso acontecesse, alguém teria que ter levado a fênix. Peraí, quem? A não ser que a pessoa tenha pulado o muro lateral, ou seja, teria que essa pessoa entrar na casa do vizinho e da casa do vizinho pular um muro, que não era um muro tão alto, mas teria que pular da casa do vizinho para a minha, para poder pegá-la. Porque a frente da casa, pela frente não entraria. A grade era alta na frente, com lanças, e eu passava o cadeado no trinco do portão. Por ali não tinha jeito da pessoa entrar de jeito nenhum. Desesperada, eu fui na casa do vizinho. E esse vizinho com a vizinha e filhos, eles passavam o dia inteiro fora, a família inteira trabalhando fora, e eles nada viram. Mas o portão da frente da casa deles não tinha trinco. Então a nossa dedução foi lógica, foi por ali. Alguém entrou, pulou o muro lateral e pegou a fênix. Mas quem? Quem fizera? Quem? Como descobrir? Apelei para as redes sociais, porque eu queria minha fênix de volta. Afinal, ela era tudo que eu tinha. Com a impressora do escritório onde eu trabalhava, imprimi fotos de fênix, inclusive fotos coloridas. E saí colando nos bares, com o celular, com o e-mail, bancas de revistas próximos. E fiquei tão desnorteada que eu deixei de caminhar fazendo aquele meu antigo trajeto. Porque agora eu andava, mas eu andava nas ruas internas do bairro, sabe? Mas sempre atrás dela, da fênix. Às vezes, eu desesperado como eu estava, eu parava num quarteirão e gritava feito uma louca: Fênix! 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 E nada, nenhuma pista. A não ser alarmes falsos, até trotes de gente que não tem mesmo o que fazer. 10 dias depois do sumiço, foi que eu voltei a fazer o meu velho trajeto da caminhada. E de repente, quando eu estou no meu velho trajeto da caminhada, eu vejo a loja do Seu Gomes. E me deu aquele estalo: meu Deus, o Seu Gomes, que burra! Que burro eu sou, Seu Gomes. Ele era o único que sabia da história da fênix. E eu o levei até a minha casa. Ele se mostrou apaixonado pela fênix. Ele, ou foi ele, ou ele sabe alguma coisa da minha fênix. Eu tenho certeza que ele sabe. Mas por que eu não pensei nisso antes, Seu Gomes? Olha, eu só sei dizer que para chegar mais rápido até a loja do Seu Gomes, eu até corri. Eu não tinha hábito de correr. Eu sempre caminhei, mas eu até corri. Cheguei lá, esbaforida. Sabe, esbaforida. Ele me viu e, como sempre fazia, veio ao meu encontro. E quando ele me viu cansada, ofegante, ele pediu a uma das moças que trabalhava lá para que me trouxesse um copo d'água. Eu agradeci. Eu precisava mesmo da água para poder me acalmar. E depois de sorvido tão precioso líquido, ao invés de eu falar, foi o Seu Gomes que falou: Lessira, e a Selma? A Selma foi conversar com você? Selma? Que Selma? Não, Seu Gomes. Nossa, eu a levei até a sua casa e ela disse que ficaria ou voltaria especialmente para falar com você, Lessira. Seu Gomes, eu não estou entendendo nada. Que Selma é essa? Eu não conheço. A Selma, ela é minha cliente. Ela veio... Eu vou te contar a história. Olha, tá mais calma? Tô... Senta aqui. Essa Selma é minha cliente. Ela veio comprar umas cadeiras de piscina aqui comigo. E ela me contou que a mãe dela, que também era minha cliente, Dona Isaura, que a Dona Isaura está nas últimas com câncer, sabe? Ela falou que a mãe dela chamava por gordurinha
a sua cachorra. Essa cachorra, de nome Gordurinha, era a paixão da Dona Isaura, a mãe dela. E a Gordurinha sumiu. Falou que a cachorrinha não tinha a mãozinha da frente, e teve uma doença na patinha enquanto filhote, e teve que amputar. E que exatamente por isso a mãe dela se apegou demais a essa cachorrinha, desde filhotinho, sabe? Cuidou, era a mãe que cuidava da cachorrinha, inclusive dava a chuquinha com leite na boquinha da cachorrinha que não tinha mãozinha. Se apegou tanto ao animal. Mas aí a Dona Isaura ficou enferma, né? Doente. E começaram a correria de médicos em médicos. E um dia, quando elas voltaram, não encontraram mais a Gordurinha. Ela tem 2 empregadas na casa, mas as moças se distraíram ou estavam ocupadas com o trabalho e não viram quando a tal da Gordurinha sumiu, a cachorrinha sumiu. Ou seja, ela até acredita, a Selma até acredita que a doença da mãe tenha avançado mais rápido devido à falta da Gordurinha. Foi quando eu perguntei para ela, a Selma, a cor, né? A cor da cachorrinha desaparecida, e ela descreveu, batia com a cor da fênix. Você acredita, Lecira? Meu Deus, sabe, Lecira, eu achei muita coincidência. E se eu não conhecesse a história completa de Fênix, inclusive, fui eu quem a socorri quando acreditei que ela estivesse morta, mas eu vi que ela tinha as 4 patinhas. E também o tempo, né, em que isso aconteceu, que não bate com o tempo da Gordurinha. Se não fosse isso, eu teria acreditado que se tratasse do mesmo animal. Ou seja, que a Gordurinha fosse a Fênix ou que a Fênix fosse a mesma Gordurinha. Nossa, quando eu contei isso para a Selma, ela ficou louca. Ela queria ver a sua cachorrinha. E foi aí que eu peguei o carro e a levei até a sua casa. Ela olhou a Fênix, e quando ela olhou a Fênix, ela começou a chorar. E ela dizia, seu Gomes, não é possível, mas é igualzinha. Seu Gomes, olha, o problema da Gordurinha também era na mãozinha direita. Meu Deus, seu Gomes, eu tenho que levar essa cachorrinha para minha mãe ver. Então eu falei com a Selma, o seu nome, Lecira, que é um nome até diferente para não esquecer, né? E que ela te procurasse. Porque, conhecendo você como eu conhecia, eu tinha certeza, Lecira, que você não iria negar, que você iria atendê-la. Ela me agradeceu muito e foi embora chorando, sabe? Mas falou que ainda iria te procurar no mesmo dia, naquele mesmo dia, mas pelo jeito, meu Deus, as coisas ficaram claras. Falei pro seu Gomes que Fênix tinha sumido. Seu Gomes, a Fênix sumiu. Só pode ter sido essa cliente do senhor. Seu Gomes se mostrou assustado, mas pelo sim ou pelo não, me colocou de novo dentro do carro dele e fomos na casa da sua cliente. Gente, a casa era uma mansão. Ele foi atendido, o seu Gomes foi atendido por uma das empregadas, e foi essa moça que confirmou que a Dona Isaura estava com a Gordurinha de volta. Na hora até me deu uma raiva, eu pensei, Gordurinha uma ova, ela tá com a minha Fênix. Ficamos esperando ali no portão, quando a tal de Selma veio nos atender. Mas a Selma, quando chegou pedindo 1 milhão de desculpas, mas que depois ela iria explicar tudo. Mas olhando para mim, ela me fez um pedido, a Selma. Lecira, por favor. Lecira, deixa a cachorrinha aqui em casa por mais uns dias só.
A minha mãe tá no fim. A minha mãe tá morrendo. E ela, sabe, a minha mãe acredita que seja a gordurinha, cachorrinha. Ela acha que é a gordurinha, porque ela é igualzinha. Quer dizer, a gordurinha tinha o rabinho cortado, mas a minha mãe, devido ao estado em que ela está, atinge, você sabe, o cérebro. A minha mãe não se atentou para esse detalhe. E não te conto, Lecira. Essa sua cachorrinha é muito sábia. Ela parece reconhecer a minha mãe, sabe? Ela lambe a mamãe, como fazia a gordurinha. E ela atende até pelo nome de gordurinha. Vem cá, eu quero que você veja. Eu quero que você veja, para você acreditar. Entrem, seu Gomes, Lecira, entrem, por favor. Eu e o seu Gomes entramos até a sala. Quando chegamos na sala, tinha um computador com a tela aberta. E no monitor, as imagens do quarto de Dona Isaura, onde Fênix, a minha cachorrinha, lhe fazia companhia. O computador, além de imagem, ele também tinha áudio. Então eu via e ouvia. Eu vi e ouvi quando a Dona Isaura chamou, quase sem força na voz, gordurinha, gordurinha. E a Fênix correu para atendê-la. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Naquele instante eu senti a presença viva de Deus. Eu senti a presença viva de Deus. Lógico que eu tava morrendo de saudade da minha Fênix. Mas eu entendi que qualquer contato nosso com ela poderia atrapalhar tudo. Então apenas chorei. Seu Gomes também chorou. A contar daquele dia, 5 dias depois, a Dona Isaura faleceu. Foi quando o seu Gomes veio me buscar em casa. Era um sábado, para irmos apanhar a Fênix. Mas quando nós chegamos na casa, vocês acreditam que o corpo da Dona Isaura ainda estava no quarto? Não tinha ainda saído de lá? Essas coisas são complicadas. O corpo da Dona Isaura ainda estava no quarto. E a cachorrinha, a Fênix, transformada em gordurinha, ela permanecia triste e lá dentro do quarto, onde o corpo da Dona Isaura estava morto. A Fênix, estava deitada num tapete, como a entender tudo o que acontecia, tudo o que ocorria. E respeitei esse momento. Lógico, eu tinha que respeitar. Quando o corpo da Dona Isaura foi retirado, Fênix segue até a garagem. Seguiu o corpo dela até a garagem. E só depois foi que ela correu até mim, abanando o rabinho e latindo. Fênix. Ela latia, me lambia e abanava o rabinho. Fomos para casa, porque a missão de Fênix estava cumprida. Explicações importantes. Selma pediu que um empregado pulasse o muro do vizinho e pegasse Fênix por medo de lhe ser negado o empréstimo da cachorra. Eu entendi o seu desespero momentâneo e a perdoei. Seu Gomes e eu afinamos a nossa amizade. Um dia, seu Gomes me convidou para um almoço comemorativo pelo seu aniversário de 60 anos em sua casa. Nesse dia, conheci Francisco, um sobrinho dele, também português como ele, Francisco, seu sobrinho. De início, travamos uma amizade e depois virou amor. Nos casamos. Entrei para a família e hoje eu assino Gomes.
também assino Gomes. Francisco tinha um casal de filhos de outro relacionamento que hoje também considero meus filhos. Mas eu só não consigo me desvencilhar das cinzas de Fênix. Acho que das cinzas um dia ela pode novamente renascer. Quando ela morreu, já de velhinha, eu resolvi cremá-la e guardo as suas cinzas comigo, guardo a sua urna com todo o amor e com todo o carinho desse mundo. E como Fênix foi a ave que renasceu das cinzas, eu fico esperando que um dia esse milagre também possa acontecer. Quem sabe? Pelo menos, quando eu sonho com a Fênix, ela corre com as 3 patinhas dela nos meus sonhos e dá voos como se fosse de fato a ave. Nos sonhos eu posso tê-la novamente. E quando eu acordo, olho para a urna e sei que para sempre ela fará parte da minha vida. Que coisa! Mas os animais, acredito eu, me desculpe quem discorda, mas eu acredito que também, me perdoa quem disser que eu estou blasfemando, eu talvez esteja, mas eu acredito que os animais também tenham alma, é isso. Porque a Fênix tinha alma, ou tem alma. Por favor, mande o seu comentário a partir de agora. Se inscreva aqui no canal. Curta a história dando seu joinha. E, por favor, não se esqueça de mandar o seu valeu para o Paulinho Boa Pessoa.